Fala galera do quarto ano, estamos de volta, só que dessa vez para finalizarmos o capítulo 4. Nós vamos corrigir as atividades do capítulo 4. Então você pega o seu material agora, tá? Para você fazer a sua correção rapidinho, naquele mesmo esquema. A gente vai ver a resposta no livro e a gente vai conferir aqui no gabarito que eu separei para vocês poderem pausar o vídeo e conferir com o seu livro que você escreveu, tá bom? Então vamos lá. Falamos bastante coisa nesse capítulo 4, né? Conhecemos a história de como o Brasil tornou um território tão grande, se tornou esse território enorme que a gente tem atualmente, né? Lá desde as capitanias hereditárias até o atual mapa político do nosso Brasil. Não é verdade? Então vamos lá para a primeira atividade que está na página 142. Página 142, vamos lá. Número 1. Ao longo da história do Brasil, os territórios do país foram divididos de diversas formas. Relacione cada uma delas às suas características. Então vamos ler a primeira, no caso de baixo para cima. Vamos lá. Essa forma de divisão territorial, estou olhando de baixo para cima, tá? Essa forma de divisão territorial foi uma das primeiras utilizadas no Brasil. Por meio dela, os territórios eram divididos e cedidos aos donatários. Lembra que os donatários, cada um era o responsável por cada território ali? Que deveriam ser responsáveis pela exploração e pelo povoamento da região. É claro que quando você fala de donatário, as primeiras divisões territoriais eram as capitanias hereditárias. Então aqui é número 1. Aqui na segunda. Nessa forma de divisão territorial, não havia tanta liberdade na tomada de decisões. Não tinha tanta liberdade, pois era necessário se submeter ao governo central do Brasil. Isto é, o imperador. Qual o imperador? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Quando você fala de imperador, na época, as divisões do Brasil, dos territórios brasileiros, eram as províncias. Então aqui é a número 2. E por último, 3, que sobrou os estados. Vamos ver. Essa forma de divisão territorial surgiu quando o Brasil virou república. A partir desse momento, leis e decisões poderiam ser tomadas nos territórios, desde que não contrariassem a Constituição. Show de bola! A Constituição, aquela lei suprema que a gente falou, né? Que cada estado do Brasil pode ser independente nas suas leis, mas respeitando a Constituição, que é a lei suprema do nosso país. Ok? Então ficou aqui na ordem 3, 2, 1. Show? 3, 2, 1. Agora número 2. Ao longo do tempo, é possível observar que a divisão regional do Brasil mudou bastante. Marque X na alternativa que mostra um dos motivos para essas mudanças. Aí vamos ver qual é o motivo que vai mostrar para a mudança que teve na divisão regional do Brasil. Vamos ver. A primeira bolinha aqui, o tipo de economia que seria desenvolvido no futuro, eu acho que não. Como é que a gente vai saber que vai ter uma economia em determinado local? Quem ia imaginar que hoje São Paulo seria o local com o maior desenvolvimento econômico, vamos dizer, né? Quem ia imaginar que a região sudeste é a região mais desenvolvida? Quem ia imaginar? Então, essa alternativa primeira está errada. Agora vamos lá. A grande quantidade de guerras que aconteceram entre os povos do Brasil. Não, nessa aula a gente não viu os conflitos que tiveram aqui no Brasil. A gente vai ver que no Brasil teve alguns conflitos de território, sim, mas vocês vão ver isso um pouco mais para frente, lá na história. Então vocês vão entender um pouco mais da história do Brasil e entender esses conflitos. Mas, na verdade, não foram essas grandes guerras que mostrou a divisão, que começou essa divisão regional do Brasil. Agora,
terceira alternativa aqui. As diferentes medidas que eram propostas pelos governantes da época. Sim, as medidas que tinha um governante, um líder lá, eles entravam em acordo e faziam as mudanças territoriais? Sim. Então a alternativa correta é só essa terceira aqui, ok? Só a terceira. A primeira e a segunda da 2, não. Beleza? Show de bola? Deixa eu ver qual é a página. Isso, 142. Então, na página 142, vamos ver como ficou o nosso gabarito da página 142. Aqui é o livro do professor, ó. O gabarito ficou assim, então, confere aí, tá vendo? 3, 2, 1 e o xizinho lá embaixo na 2. Show? Próxima questão. Próxima questão, a gente vai lá para a página 145. Página 145. Aí a gente tem um mapa aqui mostrando que outros estados atualmente podem sofrer alterações, podem ser criados novos estados, que eu falei para vocês na última aula. Então vamos lá, número 1. Localize no mapa da página anterior a unidade federativa onde você mora. Nela, existe alguma proposta em debate sobre a criação de novos estados? Se sim, escreva qual é essa proposta. Então, a gente vê aqui que o nosso é o Espírito Santo. Tem alguma proposta de alteração? Não. Então, qual é a resposta da número 1? Não, não tem. Então, é não, não é não. Tá? Número 2. Cite um exemplo de proposta de criação de um novo estado nas seguintes unidades da federação. Pará. Onde está o Pará aqui? Pará está aqui em cima. O Pará, qual é a divisão que tem aqui? Uma proposta de divisão. Vai dividir no verde escuro e nesse verde abacate aqui, parece, né? Aí, qual é a divisão? Tapajós e Carajás, ó, pela corzinha. Tapajós e Carajás. Ele ia dividir ainda o Pará em Tapajós e Carajás. Então, essa seria a resposta aqui. Depois eu vou para o gabarito. Amazonas. Vamos dividir o Amazonas como? Eu posso dividir o Amazonas aqui, ó. O Amazonas está aqui. Eu posso dividir ele de roxinho. Quem é esse roxo aqui? Solimões. Quem é esse azulzinho aqui, ó? Solimões, roxinho aqui embaixo. Quem é esse azul aqui? Juruá, né? E quem é esse rosa aqui? Mais ou menos é essa cor aqui, ó. Não pode confundir com a cor não, ó. Esse rosa aqui é o Rio Negro. Parece muito com esse aqui, mas esse triângulo é o de Minas Gerais. Então, quais seriam aqui? Juruá, cadê o outro? Solimões e Rio Negro. O Amapá, qual que seria o Amapá? Onde a gente vai ver o Amapá. E aí, qual divisão do Amapá que você colocou? Cadê? Deixa eu ver aqui. Não tô achando. Ah, aqui achei. Lá em cima. Eu queria achar o nome aqui, ó. Oiapoque. Então, Amapá, a gente vai ter o Oiapoque, ok? Muito cuidado nas siglas, tá legal? Muito cuidado nas siglas, tá bom? Eu tava vendo a cor, Oiapoque. Agora, Piauí. Piauí, qual que vai ser o do Piauí? Piauí, deixa eu ver aqui o nome. Piauí, aqui, Gurgueia, na verdade, né? Gurgueia. Olha que nomes estranhos, né? Podiam botar um nome mais fácil. Se fosse ter uma divisão dos estados, podia botar um nome mais fácil. Vamos para o gabarito oficial. No gabarito oficial, para facilitar. Página 145, número 2. A número 1 a gente viu que é só não. Aí eu coloquei assim: Pará, Tapajós ou Carajás, Amazonas, Juruá, Solimões ou Rio Negro, Amapá é o Oiapoque e Piauí é a Gurgueia. Nome estranho. Próxima questão, página 148. Vamos lá. Marque X na alternativa correta. As mudanças político-administrativas de um território ocorrem em razão da ação do tempo sobre o território? Não, a gente viu que não é o tempo.
Dos elementos naturais, como vegetação e hidrografia? Nem sempre, pode até ser. Eu posso dividir um território de acordo ali com elementos naturais, uma montanha, um rio, como a gente viu na primeira aula, né? Mas o que mais acontece é dos interesses políticos, econômicos e sociais da população. Aí sim eu posso dividir. Tanto é que eu posso criar uma linha imaginária, não necessariamente um elemento natural como vegetação, né? Então a resposta certa da 1 é o terceiro, tá? Número 2. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Depois reescreva as afirmações falsas, corrigindo-as. Então vamos ler. Ao longo da história, os territórios passam por transformações. Show! Assim, seu tamanho e sua divisão podem ser alterados. Sim, tá certo. Então, essa daqui é verdadeira. Essa daqui. As mudanças nos territórios podem ser observadas quando se comparam mapas políticos de épocas diferentes. Claro, se eu comparar, por exemplo, esses 3 mapas políticos aqui, ó, o atual, o de 1945 e o de 1960, eles são diferentes. Então, se eu comparo, eu vou realmente ver as mudanças nos territórios. Então, a segunda é verdadeira. Agora, a terceira. A divisão territorial do Brasil sofreu grandes alterações, mas atualmente já está consolidada e não poderá mais ser alterada. Ninguém pede de ter mudança. Pode ter mudanças sim no território brasileiro. O território brasileiro pode sofrer as mudanças que a gente viu lá da divisão dos estados, pode até diminuir o país, pode aumentar o país, né? Pode dividir o país. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas tudo isso precisa ser planejado e entrar em acordo com a população e os governantes, não é verdade? Então, como que a gente colocaria essa resposta? Eu vou colocar aqui, então, no gabarito oficial. Ó. A número 1, eu marquei o X, que é essa questão. A 2 é verdadeiro, verdadeiro, falso. E a resposta que a gente precisava reescrever, a afirmação falsa, fica assim, ó. A divisão territorial do Brasil sofreu grandes alterações, mas as necessidades sociais, econômicas e políticas levam a uma reconfiguração contínua do mapa político do país. Então, você poderia colocar também que nada impede de sofrer mudanças futuramente. Também vai estar certa a sua resposta. Então, pausa o vídeo aí e vê como a sua resposta, se está adaptada, está de acordo, se está totalmente errada. Então, você vai dar essa analisada, ok? Continuando. Número 3. Leia o texto e responda aos itens a seguir. Aí são 2 textos, tá? Aí a gente vai ter que ler. Vou ler rapidinho, ó. Fortaleza e Maracanaú buscam definir limites entre cidades. Há 12 anos, residindo na rua Santo Amaro, no Planalto, Ayrton Senna, a costureira Amélia da Silva, 66 anos, até hoje não sabe em que cidade mora. Desculpa, tá, gente? Às vezes aqui é Maracanaú, às vezes é Fortaleza. A dúvida se estende entre moradores da região e dura mais de 33 anos desde que o município vizinho, a capital, foi emancipado. Para os moradores, a dificuldade começa ao tentar solicitar serviços públicos. Água e energia, os serviços públicos. Água e energia são na capital. Atendimento médico fica sob responsabilidade de Maracanaú, mas o maior problema são as obras de infraestrutura. Aqui a gente cansa de esperar. O que tem de benfeitoria é feito clandestinamente pelos moradores, diz Amélia. O problema desse texto aqui é que ela mora numa região que, ora, é de um município, ora é de outro município. Ela não vai saber de qual é o município exato, não é verdade? Isso acontecia comigo lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio eu morava num bairro, olha o nome do bairro, o bairro se chamava Areia Branca
E tinha um outro bairro que se chamava Jardim América. 2 bairros, olha o nome dos bairros. Só que vinha numa correspondência, uma hora Jardim América, uma hora vinha Areia Branca, é o nome, né? Aí vinha diferente, toda hora, eu não sabia qual era o meu endereço exato, se era Jardim América, o bairro, ou era Areia Branca. Então, é meio complicado, né? Nesse caso aqui deles é o município, eles não vão saber exatamente onde estão, porque eles estão mais ou menos ali no limite entre um e o outro, né? Agora, Luiz Carlos Mourão, presidente da Comissão de Criação de Novos Municípios da Assembleia, esclarece que a definição dos limites é feita por coordenadas geográficas. A gente já estudou isso, hein? Desde que Maracanaú ganhou autonomia, uma linha imaginária passou a separar os dois espaços. Na época, a área onde chegava ao fim um território e começa outro era pouco habitada. Contudo, atualmente, a divisão corta ruas, casas e prédios públicos. Tem casa que é metade de um lado e metade do outro. Resume. Quando a gente falou de coordenadas geográficas, eu falei bem pouquinho, eu falei mais no 5º ano. A gente realmente vai ver mais isso no 5º ano. Então, a gente vai ler aqui no cantinho sobre isso. Convenção de linhas. Deixa eu aumentar a imagem e puxá-la para cá. Coordenadas geográficas. Convenção de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre ou sobre os mapas, que servem para a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Essas coordenadas geográficas, não sei se vocês já viram em filme, é aquele negócio de altitude, latitude, que fala os números, aí aqueles números tu consegue achar vários pontos da Terra, é assim que eles vão achando os caminhos do GPS, por exemplo. Tá? Essas linhas são feitas através das coordenadas geográficas. A gente vai ver mais esse assunto no 5º ano. Então vamos lá. Ao preencher o formulário a seguir, a costureira Amélia da Silva teve uma dúvida. Leia-o e depois explique a dificuldade que a Amélia encontrou. Ela soube colocar o nome, soube colocar a rua, o bairro, colocou até o estado. Mas o município, ela não sabia. Ela não sabia se era Maracanaú ou Fortaleza. Então, não dava para saber exatamente de qual município ela estava naquele momento, né? Então, qual era a dificuldade? Parte do endereço dela ela não sabia colocar, que era um município. Vou lá para o gabarito daqui a pouco. Quais outras dificuldades os moradores enfrentam em razão da indefinição apontada no texto? E aí? Quais são as outras dificuldades? Além de saber de colocar numa correspondência o município, não saber qual eram os outros problemas que eles tinham? Aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, o atendimento médico, os serviços públicos de forma geral, né? As obras de infraestrutura. Então, são outros problemas que ela tinha, ok? E como é feita a definição dos limites entre os municípios? Aí a gente vê aqui em cima que a definição dos limites é feita por coordenadas geográficas. Vamos lá para o gabarito? Vou colocar aqui para vocês verem. Na número 3, a letra A resposta. Que a pergunta era, qual era a dificuldade da costureira Amélia? A costureira ficou na dúvida se deveria registrar como parte de seu endereço o município de Fortaleza ou o de Maracanaú. Show? Beleza? Agora, a segunda pergunta é uma setinha, quer ver? É uma setinha. Quais outras dificuldades os moradores enfrentam na região? Aí eu coloquei assim, muitos sofrem com a falta de oferta de serviços públicos, visto que alguns são de responsabilidade de Fortaleza, outros de Maracanaú. E para outros não se sabe de quem é a responsabilidade. Então, não dá para saber, eles vão ter vários problemas, porque um município vai empurrar a responsabilidade para o outro. Então, vai ter esse problema. Agora, a letra B. Como é feita a definição? Aí a gente viu, os limites territoriais são definidos por coordenadas geográficas. Aí a última pergunta, quer ver?
segundo o texto, por que o problema se apresentou para os moradores de Maracanaú? Segundo o texto, por que o problema se apresentou para os moradores de Maracanaú? Sublinhe essa informação. Aí o que era para a gente sublinhar? Eu vou colocar lá no texto exatamente aqui o que era para a gente sublinhar. Exatamente essa segunda parte aqui, ó. Desde quando o problema começou? Você tem que ter sublinhado essa frase aqui no seu texto, ó. Desde que Maracanaú ganhou autonomia, uma linha imaginária passou a separar os dois espaços. Na época, a área onde chegava ao fim um território e começa outro era pouco habitada. Contudo, atualmente, a divisão corta ruas, casas e prédios públicos. Então era pouco habitado naquela época. Hoje não. Então por isso que às vezes de um lado da rua vai ser Maracanaú e do outro lado da rua vai ser Fortaleza. Então tem problemas ali, né? Então o que você tinha que sublinhar? Essas 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 linhas. E a última pergunta. Atualmente, a unidade da federação que você mora faz parte de qual grande região brasileira? Qual a grande região atualmente? Atualmente, olha para essa imagem aqui. A gente faz parte da região Sudeste, não é verdade? Da região Sudeste. O Espírito Santo faz parte da região do Sudeste. E de quais regiões essa unidade fez parte nos anos de 1945 e 1960? Se a gente voltar no texto, nas imagens, em 1945, Espírito Santo fazia parte de qual região? Fazia parte da região leste meridional e em 1960 fazia parte da região leste, que nem tem mais atualmente, né? Atualmente é sudeste. Então, como ficou o gabarito? Eu coloquei assim, ó. Em 1945 fazia parte da região leste meridional. Em 1960 fazia parte da região leste e atualmente faz parte da região sudeste. Então, pausa o vídeo aí, vê a resposta direitinho, confere com as suas informações, tá bom? E chegamos ao fim da nossa atividade, correção de atividades do capítulo 4. Finalizamos, então. Não esqueça sempre do para relembrar e próxima aula de geografia nós vamos para o capítulo 5. Falar um pouquinho do capítulo 5, conhecer um pouquinho mais dessa história, tá ok? Então, gente, beijão para vocês, uma ótima tarde, tá? Até a próxima aula aí. Tchau, tchau!